Bom dia, Kátia. Só para avisar, eu vou esperar mais 5 minutinhos, até 10h10, e aí a gente começa. Normalmente eu começo às 10, mas para não começar sozinho, hum, nos sábados as pessoas levam um tempinho para chegar. Pelo menos da última vez, quando deu 10h15, 10h20, aí chegou. Ó, tem mais uma pessoa chegando. Então, 10h10, eu até vou escrever a mensagem aqui. 10h10, a gente começa. Cadê a mensagem? Onde eu escrevo a mensagem? Não. Bom dia, Laura. Só para avisar, estou esperando mais uns 5 minutos. Aí 10h10, a ideia é começar. Tá bem. E, o tema é relação com o dinheiro e é interativo. Como vivência, eu geralmente começo trabalhando o chegar, como a gente chega na vivência, mesmo que seja online, e daí a gente vai construindo junto essa percepção da relação com o dinheiro, como isso tem a ver com as emoções, com os pais, com família, e sempre com um enfoque na solução, do que a gente pode fazer de diferente desde já para experimentar possibilidades diferentes. Ok, obrigada. Ótimo.
na sexta-feira, 19 de janeiro. Mostra uma capacidade. Bom, 10:10, a gente começa. Geralmente eu pergunto, então, quem não puder responder falando, eu preciso da interação para de alguma forma é a interação, é a resposta que me alimenta nos movimentos sistêmicos, exercícios sistêmicos que eu vou criar, que a gente vai fazer junto ao longo da vivência. Nesse momento inicial, eu pergunto sempre, ou costumo perguntar a maioria das vezes, o quanto você está nesse momento aqui. Vai pensando, e se você já tiver a resposta, de 0 a 10, quanto você sente que está presente? 0 é nada presente, ou seja, a sua atenção está em outro lugar. Geralmente, quando a gente está fazendo duas coisas, a gente não está presente. A gente está talvez 50%. 50% na atividade, aqui na vivência, e 50% outra coisa. Exemplo, se você está num ambiente que tem outras pessoas, pode ser que metade da atenção está nas pessoas, metade está aqui na vivência, ou pode ser que você tenha uma capacidade de foco muito grande e consegue abstrair o que está acontecendo em volta e focar no que a gente está falando e fazendo. Mas a pergunta inicial é, de 0 a 10, quanto você sente que está presente no momento? Presente aqui. 7. 7. Eu 7, é. Ok, Kátia, 7. A Laura consegue escrever ou falar? 5. 5. Tá. Então, Kátia, 7 e Laura, 5. Agora eu vou propor uma coisa de 1 minuto. Olha que simples. Eu vou propor um exercício de 1 minuto. A gente vai experimentar, depois vai comparar se mudou algo na presença. E aí eu vou propor variação desse exercício mais 1, 2 vezes. Qual que é o exercício? É muito simples. Primeiro, observa a sua respiração. E observa que quando você observa a respiração, pode ser que alguma coisa mude. Tem pessoas que, ao observar a respiração, começam a controlar ela. Observa se você é uma pessoa que se encaixa nisso que eu falei. Então, tem pessoas que, ao observar a respiração, começam a controlar. Vê se você é essa pessoa. Porque o meu convite agora é observa a respiração e observa o que acontece quando você observa a respiração. Ao observar, você já controla a respiração? Ou você consegue observar sem controlar? Caso você consiga observar sem controlar, observa se a respiração tá curtinha ou ela tá profunda. E vai observando, eu vou dar uns 30 segundos a 1 minuto, só para observar. Vê se você consegue, nesse 1 minuto, 30 segundos a 1 minuto, manter essa observação da respiração, só isso. Ou observa se a sua atenção foge da respiração. O convite é mantém a atenção na respiração o máximo de tempo que você conseguir. Mesmo a minha voz, você ouvindo a minha voz, continua observando a respiração.
Ok, ok. Eu vou. Aí, acredito que já deve ter dado 1 minuto. Me fala, como que tá agora? O que tá diferente? Tá igual? Tá diferente? Observar a respiração. Trouxe alguma agitação? Trouxe mais calma? Como foi aí a experiência? Mais calma. Mais calma? Respirando mais profundamente, Hum. mais tranquilo. E foi fácil manter durante 1 minuto a atenção só na respiração ou a atenção foi para outros lugares? É difícil, Ah, não é fácil. sim. E quando ela vai, daí você traz de volta para a respiração, a atenção. Sim, Tá. Legal. E a presença aumentou? Ou continuou sim, 5? Para aumentou quanto? Para quanto? para 7. 7, tá. Ué, Legal. E a Kátia? aqui. A Kátia conseguiu. A Kátia botou no meu caso, me acalmei também. Eu me acalmei, sim. E quanto que tá a presença, Kátia? Tava 7, foi para quanto? Continua 7? Ah, continua 7, tá. Legal. Agora eu vou propor mais 1 minuto, é uma variação do que a gente acabou de fazer. Essa variação é assim. Você observou a respiração. A respiração talvez seja mais fácil de observar porque ela está perto, né? Está perto e você sente o ar, né? Está perto aqui do. Se observar, a maioria dos sentidos estão aqui, bem na frente do rosto, né? A visão, o olfato, o paladar, a audição, né? E também a mente como um sentido. Então a maioria dos sentidos estão aqui. O tato está no corpo todo. E aí a gente observou a respiração, que acontece bem aqui no meio, né? Agora o convite é leva também 1 minuto a gente vai fazer esse momento de presença. Leva a atenção para os seus pés e observa qual pé está mais confortável, o direito ou o esquerdo? Ou se for difícil ou você não conseguir observar os pés, observa as pernas. Ou se também não for fácil, observa a sensação no corpo como um todo. Vê o que funciona melhor para você. E se quiser, pode alternar de um pé para o outro, de uma perna para outra, ou até mesmo a sensação do tato envolvendo todo o corpo. Mas se você consegue os pés, mantém nos pés. Se não consegue, pega as pernas. Se não consegue, pega a sensação no corpo que você conseguir. Bom, acredito que passou 1 minuto. Como que foi a experiência? Foi fácil? Não foi? O que que funcionou bem? O que que não funcionou? Pode escrever, pode falar, o que for funcionar melhor. E a pessoa que está com o Samsung SM, qual o seu nome para eu poder colocar aqui? Se você quiser escrever o seu nome, ou quiser falar o seu nome, eu coloco ali. Deixa eu ver. A mensagem da Kátia. A Kátia botou: eu me concentrei nos pés. E foi fácil, Kátia, concentrar nos pés? E você percebeu alguma diferença entre o pé direito e esquerdo?
Hum. Tinha diferença entre o pé direito e o esquerdo? Qual estava mais confortável? Ou estava igual? E o meu direito estava mais confortável. Legal. E agora, a última pergunta é: a presença. Quanto está a presença agora? Tá, no caso, a Kátia estava 7, continua 7, aumentou. E concentrei nas pernas, a Laura respondeu. Aí a Kátia disse que subiu para 8. E a Laura? A Laura se concentrou nas pernas. E como ficou a, a presença? Foi fácil concentrar nas pernas? E estava confortável igual? A perna direita ou esquerda, você sentia elas da mesma maneira? E como está a presença agora? Cadê? Laura, não, são diferentes. E a presença nesse momento? Continua 7, 9, né? Tá, legal. Agora, o último momento. Primeiro esse comentário, deixa eu explicar o que que a gente fez. Qual o sentido disso que a gente fez? Eu gosto de fazer essa breve atividade que leva 10 minutos, a gente começou 10 e 10, são 10 e 20, para demonstrar que a presença já está na gente. Não sei se vocês que estão aqui conseguiram absorver isso da experiência. Então eu tô destacando uma leitura dessa experiência que a gente acabou de fazer. Porque se você observa a respiração, e depois você observa as sensações nas pernas, nos pés, no corpo, e ao fazer isso, você sente que aquieta, que você fica mais em paz, isso é uma pista de que o seu estado natural é o estado de presença, de calma, de centramento. Faz sentido isso que eu estou falando? Ah, Maria Nonato, tá. Vou colocar o seu nome aqui. O Samsung. Legal. A Kátia disse que sim, que faz sentido isso que eu falei. Então, porque aí o aprendizado olha que interessante, será que a relação com o dinheiro, ela fica melhor quando a gente está presente e focado, ou quando a gente está o contrário disso? Percebe a minha conexão? Eu estou fazendo a seguinte conexão. Eu estou associando o estado de presença que a gente começou a perceber e acessar, observando a respiração por 1 minuto. Tem pessoas que falam, eu não consigo meditar. Geralmente, quando a pessoa fala que não consegue meditar, é porque ela acha que ela tem que meditar 1 hora. Aqui a gente fez um exercício de 1 minuto e já trouxe uma melhora na presença. Essa presença é o nosso estado natural. E o fato de você, por 1 minuto, observar a respiração e sentir que você fica mais presente, isso é uma evidência, isso mostra que o estado natural é presença. E aí você observa os pés, a perna, as sensações no corpo, e aí a presença aumenta. Olha que interessante isso. Então, existe algo no corpo que a nossa mente não sabe. A nossa mente desaprendeu. Eu quero conectar nessa vivência de que a relação com o dinheiro depende diretamente da forma como você está usando a sua mente. A mente é uma ferramenta, certo? Você já tinha pensado nisso? Quem pode responder? Pode ser escrevendo ou falando. Você já tinha pensado na mente como uma ferramenta? Como um instrumento? Se a mente é um instrumento, é uma ferramenta, me responde se faz sentido que a mente é um instrumento e uma ferramenta para eu desenvolver essa ideia. E também pode participar se quiser comentar alguma coisa. Mas um olhar para a mente é como uma ferramenta. Aí a pergunta é: você está usando bem essa ferramenta? Exemplo, a mente é uma máquina, vou colocar assim, uma máquina orgânica, uma máquina biológica. É quase como se a mente. Bom, a mente tem vontade própria, sabia disso? Quem sabia que a mente tem vontade própria? Eu vi alguma pesquisa que dizia o número de pensamentos que a gente tem por dia. Ó, vou pesquisar aqui no Google. Ó, ferramenta, ó, a Kátia respondeu sim.
A Laura respondeu, não tinha pensado nisso. Mente, ferramenta, ó. Eu vou colocar no Google aqui, ó, número de pensamentos, pensamentos por dia. Eu sei que o Google é uma fonte de informações, mas nem todas são com credibilidade, mas não tem problema. Mas aqui diz que é da Universidade do Sul da Califórnia. Tá dizendo aqui, ó. É um textinho que está no LinkedIn Portugal. 70 mil pensamentos por dia. E 80 a 90% é inútil. Olha que interessante, ó. Veja isso. De acordo com um estudo feito na Universidade do Sul da Califórnia, a pessoa média tem cerca de 70 mil pensamentos por dia. E de acordo com os mesmos especialistas, de 80 a 90% desses pensamentos são inúteis. Quem já tinha ouvido isso? Ó, aqui tem um site chamado Hype Science. Cientistas descobrem quantos pensamentos temos por dia. Está dizendo 70 mil. Não, deixa eu ver esse outro aqui. No Hype Science ele dá um número diferente. Ó, grupo de cientistas da Queen's University, Canadá, criou um novo método que, de maneira inédita, foi capaz de fazer a detecção indireta quando um pensamento é concluído e um novo se inicia. O Dr. Jordan Popenk, PhD em psicologia, e sua aluna de mestrado Julie Tseng inventaram um modo de isolar as minhocas de pensamento, que são instantes sequenciais nos quais alguém está com o foco na mesma ideia. Deixa eu ver o número de pensamentos aqui, deixa eu ir direto para lá. Eu estou mostrando isso porque entender a mente como uma ferramenta vai ajudar a usar essa ferramenta de uma forma que a relação com o dinheiro fica melhor. Porque se você não entender a mente como ferramenta, você não vai usar a ferramenta. Eu gosto de uma história que está no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E a historinha é, o lenhador, ele queria ser mais eficiente. Ele queria cortar mais árvores. E aí ele viu que, na média, ele conseguia cortar 7 árvores por dia. Nessa pesquisa aqui do Canadá, ele fala, quantos pensamentos temos por dia? Usando suas medições, então esse PhD aqui canadense, usando suas medições de quando um pensamento começa e termina, Tseng e Popeng é o PhD, prevêem que uma pessoa tenha cerca de 6,2 mil pensamentos por dia. Caiu bastante, né? Caiu quase 90%, ou mais que 90%. Caiu de 70 mil para quase 7 mil. Mas ele usou outro caminho. Aqui parece que ele usou o pensamento que você desenvolve. Mas faz sentido o que ele falou. De 70 mil pensamentos diários, 80 a 90% é inútil. Aqui ele falou 10%, onde ele explicava no começo um pensamento que você tem e você conclui, ou seja, você desenvolve. Então, 6 mil pensamentos por dia, que seriam talvez os úteis, né? Se a gente dividir 6 mil pensamentos, 6 mil por 24 horas, 6,2. Cadê? 6.200 pensamentos por dia. A gente não fica acordado 24 horas, mas 24 horas, vou colocar 24 minutos dá 16. A gente tem 387 pensamentos por hora, considerando 16 horas acordado. Se dividir isso por 60, dá 6 pensamentos por minuto. A gente tem um pensamento a cada minuto. Bom, mas vamos avançar para falar do dinheiro. O que eu queria mostrar, então? Essa ênfase. A mente pensa sozinha. Então, ela é uma máquina biológica que tem vontade própria. A gente consegue interferir nela. É igual ao coração. O coração funciona sozinho. Uma coisa curiosa é, ninguém tem dúvida que o coração funciona sozinho, né? Que a gente não interfere nele diretamente. Mas a gente interfere no coração quando a gente faz mais atividade física ou quando a gente está em repouso. Faz sentido? Então, no coração também a gente interfere. A gente consegue acelerar ele quando a gente está em muito movimento e a gente consegue fazer ele repousar quando a gente repousa.
A mente é parecido. Se você pensar em coisas que não estão no seu alcance, se você estiver preocupada com o futuro ou preocupada com os outros, quiser controlar coisas que não dependem de você, a mente vai acelerar. E muito. Quanto mais a mente acelera, mais pensamento. Ao contrário disso, que é o que a gente experimentou nesses minutos iniciais. Nesses 10 minutos, a gente está chegando em 20 minutos de encontro. O que a gente experimentou foi, observou a respiração, a mente aquietou um pouquinho. A gente observou as sensações e aquietou um pouquinho. Tá bom, Kátia. A Kátia avisou que vai precisar pausar um minuto. Chegando a Vera, D'Ambrosio. Bom, então agora vamos propriamente, a gente fez essa chegada, essas boas-vindas. Agora, propriamente, a ideia seria olhar para a relação com o dinheiro. Eu vou trazer daqui a pouco alguns movimentos. Eu já pretendo trazer um movimento sistêmico. A ideia do movimento sistêmico é como se ele fosse uma mini constelação. Enquanto mini constelação, você percebe a relação com o tema. Eu trago uma frase de solução, duas, três, e em alguma medida algo já muda. A ideia, então, é a gente fazer esse movimento sistêmico. Para começar a aprofundar essa compreensão da relação com o dinheiro, eu vou perguntar assim: quando você pensa no dinheiro, você pode escrever, se quiser abrir o microfone e falar para responder, pode. Se quiser só escrever no chat, também pode. Então, a pergunta inicial sobre o dinheiro é: se você pensar o dinheiro como uma pessoa, na sua mente, que imagem vem? Então, eu estou perguntando assim, essa imagem não é uma imagem que você escolhe, construída, inventada. É uma imagem assim, se o dinheiro fosse uma pessoa, que pessoa seria? Entende a pergunta? Se o dinheiro fosse uma pessoa, e você pensar no dinheiro como uma pessoa, qual é a imagem que vem para você do dinheiro? Se quiser escrever no chat, se não quiser escrever, tudo bem, não tem problema. Mas se anota para você a resposta. Quem se sentir confortável e quiser escrever, pode escrever no chat, ou pode falar. Quem não se sentir confortável, pode só escrever. Qual é a imagem que agora você tem do dinheiro? Próxima pergunta. Eu vou fazer 3 perguntas, vou fazer mais 2. Essa relação que você tem com essa imagem que representa o dinheiro, é como se a gente pegasse, quando eu pergunto a imagem, é como se eu pegasse um bonequinho para representar o dinheiro. Por exemplo, eu peguei esse aqui que estava mais acessível. Eu poderia pegar um outro aqui, deixa eu ver, vou pegar um. Eu poderia pegar aqui. Quando eu pergunto qual a imagem você tem para o dinheiro, é a imagem que for. Não tem, nesse momento, não tem um julgamento de imagem certa ou errada. Porque às vezes você pode pensar no dinheiro como alguém muito importante. Exemplo, eu lembro de uma sessão individual onde eu perguntei para a cliente qual a imagem o dinheiro tem para você. Ah, me vem aí a imagem do Trump, que foi o presidente dos Estados Unidos. Tá tudo bem, não tem julgamento. Alguém pode falar, já aconteceu também. A imagem do dinheiro é a memória que eu tenho do meu pai, a imagem que eu tenho dele. Pode ser também. Ou a imagem do dinheiro é uma pessoa que eu não conheço. Então, a ideia de perceber a relação com o dinheiro perceber qual a imagem a sua mente te traz. Pode ser que ela traga uma imagem que você gosta, pode ser que ela traga uma imagem para te provocar, que você não gosta, e tá tudo bem. Então, essa é a primeira pergunta. Qual a imagem? Poderia ser uma imagem assim, como um bonequinho, não tem problema nenhum. A segunda pergunta, essa relação com o dinheiro em termos de sensação, como você sente que está a relação com o dinheiro em termos de sensação? E aí usa a escala de 0 a 10. De 0 a 10, o quanto essa relação com o dinheiro está boa. E aí eu vou enfatizar, em termos de sensação. Uma coisa é o que a gente pensa. A nossa mente, ela interfere na nossa relação com o sentir. Por isso que toda vez eu pergunto a sensação.
é comum a pessoa responder a opinião. Só que a opinião, muitas vezes, afasta a gente do que a gente está sentindo no momento. As emoções são, como eu posso dizer, o acesso que a gente tem ao campo das relações. É importante treinar a nossa mente para se tornar receptiva às emoções e sensações. Isso é um treino. Normalmente as pessoas fazem um treino para ficar insensível ou para diminuir a sensibilidade. Por quê? Eu não estou sabendo lidar com alguma emoção, eu passei por uma perda, uma frustração, uma tristeza, guardei mágoa, e essa dor emocional me faz me afastar das emoções. Só que existe uma relação direta entre a forma como você lida com as emoções e como o dinheiro responde na vida. Porque, por exemplo, você pode ter facilidade em ganhar dinheiro, por exemplo, e ao mesmo tempo você gasta tudo. Às vezes a gente usa o gastar muito e gastar tudo como forma de compensar o que a gente está sentindo. É como se fosse quando você tem dinheiro disponível, exemplo que eu estou dizendo, é uma possibilidade, não estou dizendo que todo mundo é assim. Então, uma possibilidade é, o dinheiro está disponível e é como se houvesse uma agitação, um incômodo e eu preciso usar, preciso colocar, investir em alguma coisa. É uma possibilidade. Ou, às vezes, se tem uma agitação quando ele está presente, é quase como se a gente colocasse as barreiras. Então, de 0 a 10, quem pode se sentir confortável, escreve no chat. Pode ser até, pode ser mensagem para todos, pode ser mensagem só para mim, mas a informação do número vai servir para a gente ver a mudança. De 0 a 10, quanto você sente? Qual a sensação da relação? Pode ser 5, pode ser 7, pode ser 8, pode ser 9. Não é uma comparação entre pessoas. Eu falo isso só para ficar claro que o que a gente está trabalhando aqui é a nossa relação com a gente mesmo. Mesmo que seja um grupo, a gente tem o partilhar de cada pessoa que está aqui como, como pontos de vista diferentes do mesmo assunto. Então, essa é a riqueza do grupo. Ó, a Maria Nonato escreveu: eu ganho, porém, mesmo não querendo gastar, acontece algo no qual será necessário gastar. Entendi. Uma dúvida: esse algo que acontece envolve outras pessoas, que você se sente responsável. É isso, Maria Nonato? Ou também acontece coisas que, que afetam você e aí você gasta? Só para checar com você, se esse algo que acontece envolve outros, que você se sente responsável, e aí você gasta com eles, ou também acontece coisas com você mesma e aí você gasta. Exemplo, acontece algo na sua casa, aí você tem que consertar. Aí é um gasto. Sim, animais da casa e outros. Ah, entendi. E olha que interessante. A princípio parece que não tem conexão, né? Ó, a Kátia escreveu: eu ganho e acabo gastando muito rápido. Sim. Um convite que eu faço é perceber qual é a sensação. Qual a sensação se você não gastar? O que você sente? Isso que você sente que faz gastar muito rápido, ou, no caso da Maria Nonato, ela disse que acaba gastando porque coisas acontecem. O que eu estou chamando, convidando para avaliar, para verificar, é assim: se não acontecessem essas coisas, qual que é o sentimento? E outra coisa, se não gastasse rápido. Ah, e também, Kátia, a minha pergunta: quando você acaba gastando muito rápido, é com você mesma? Ou você acaba também gastando rápido ajudando pessoas? Ó, a Marina Nato respondeu: antes eu ficava triste por ter que gastar. Agora agradeço por ter para suprir essas necessidades. Entendi. Isso é importante, tá? A postura que a gente tem quando a gente usa o dinheiro é muito importante. No sentido de, se a gente gasta sofrendo, assim, gasta não querendo, tem um estado emocional que tende a atrair mais daquele estado emocional. Se você gasta lembrando disso, da gratidão, como a Marinato falou,
Isso traz mais leveza. O olhar que eu estou convidando agora, então, é assim. A gente vai, a informação que eu tô recebendo aqui é o que eu vou usar no movimento que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então, a relação com o dinheiro de 0 a 10, como tá o conforto com ela? Tá 8, tá 9, tá 10? Kátia botou 7. Deixa eu ver. A Marinata botou 8. Lembra que essa nota é pessoal. Não é a nota de 0 a 10 é pessoal, não tem a ver. Não tem a ver com... A Vera, quiser falar, pode falar, Vera. Como que tá para você? Então, bom, quem não puder falar, pode escrever. As perguntas que eu faço, as informações que eu recebo, essa troca é importante para os movimentos que eu vou criar na sequência. Então, todos estão convidados a participar, a fazer perguntas, a comentar. Deixa eu ver. Kátia, desculpa, eu não estou conseguindo me concentrar muito. Acabei de chegar em casa, mas tenho bastante interesse. Ok. Então, bom, vamos lá. O próximo passo, o que a gente pode trabalhar na relação com o dinheiro? Hum, Pensa assim, ó, a relação com o dinheiro, na forma que está, qual que é o positivo de ela ser exatamente como ela é? Exemplo, se você acaba gastando muito rápido, qual é o positivo disso? Exemplo, se você acaba gastando com imprevistos, com coisas que acontecem, qual o positivo disso? Esse olhar sobre o positivo ajuda, como eu posso dizer? Esse olhar sobre o positivo ajuda a ter uma perspectiva diferente. Geralmente, o primeiro olhar para um problema é olhar para ele como negativo. Quando a gente olha para um problema só como negativo, a gente perde um pedaço dele, a gente perde um lado dele. Quando a gente olha para o positivo, a gente ganha uma perspectiva diferente e pode fazer algo com ele. Então, a minha pergunta é: se existe um desconforto, mesmo que pequeno, na relação com o dinheiro, se você gostaria que ele fosse diferente, que ele fosse mais próspero e fosse mais abundante na sua vida, e não é como você gostaria ainda, qual que é o positivo de ser exatamente como é? A Vera D'Ambrosi escreveu: quando me sinto abusada financeiramente, percebo que o dinheiro entra e sai rápido. Sim. Esse abusada financeiramente é quando alguém quer tirar dinheiro de você, pede dinheiro, busca você só pelo dinheiro, seria alguma coisa assim? Só para ver se eu entendi direito. Ó, enquanto isso, a Kátia escreveu: no caso, eu me sinto feliz em ter o dinheiro para pagar minhas necessidades. Legal. Então, olha que interessante no exemplo da Kátia. A questão de gastar muito rápido, ela está usando para ela, que ela falou, ó, no meu caso, eu me sinto feliz em ter o dinheiro para pagar minhas necessidades. Olha a importância de olhar para o positivo, de ser como é. Então, é como se fosse assim, ó, existem necessidades que o dinheiro, que gastar rápido está buscando atender. Isso é importante entender. Então, eu tenho necessidades dentro de mim que eu estou buscando atender gastando rápido o dinheiro. Eu posso experimentar um pouquinho diferente, que é assim, eu posso me conectar com a necessidade dentro de mim. É como se, nesse caso do gastar rápido o dinheiro, é como se o dinheiro fosse a forma de atender a necessidade. Mas, em alguma medida, algo externo está sendo um meio para atender uma necessidade. Eu estou convidando que é possível atender essa necessidade diretamente dentro de você. Então, como testar isso? Vai ser esse o movimento que a gente vai fazer em relação ao dinheiro. Como testar isso? Eu não vou falar agora como testar, eu vou só anotar. Que o exercício vai ser testar isso que eu estou dizendo. Testar a questão da necessidade.
Esse vai ser o movimento que a gente vai fazer daqui a pouco. Que é assim, eu vou só dar a visão geral do exercício. Existe uma necessidade em mim, eu também me identifico com isso, que eu não estou atendendo. Então eu estou inseguro, eu estou insatisfeito, eu estou triste, alguma coisa dentro de mim não está como eu gostaria. Aí eu quero ficar sozinho, quero me isolar. Então algo dentro de mim não está, vamos dizer, como eu gostaria. E aí, de repente, eu tenho vontade de comprar coisas, de fazer coisas, E aí parece que eu fico melhor. Só que depois que passa aquilo, depois que passa o efeito daquela compra, volta. Não é assim? Então, isso é uma pista, é uma evidência de que esse movimento não está surtindo efeito permanente. Está sendo um paliativo. Está surtindo efeito momentaneamente. Faz sentido? Daí eu estou mostrando que existe um caminho onde o efeito é permanente ou é mais durável. Esse caminho é você não terceirizar o atendimento da necessidade para algo externo. Não terceirizar significa, ao invés de eu esperar que coisas e relações e pessoas atendam a minha necessidade, isso eu estou chamando de terceirizar. Ao invés de eu fazer isso, eu vou diretamente aqui dentro. Eu vou conversar com o meu eu emocional que tem necessidade de cuidado, de atenção, de segurança, de proteção, e é isso que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos, 5 minutos. Deixa eu só ler as mensagens aqui. Cadê? A Vera explicou. Quando me sinto abusada financeiramente, percebo que o dinheiro entra e sai rápido. Minha filha está sempre pedindo, porque não consegue, porque não consegue, tem a caixinha, pois não consegue administrar o que ganha. Entendi. E a Kátia respondeu, tenho medo de me faltar dinheiro. Entendi. Então, ó, o primeiro comentário da Kátia. Ao mesmo tempo que a Kátia sente feliz porque o dinheiro paga suas necessidades, o outro lado sente medo de faltar dinheiro. Percebe que são duas partes da mesma pessoa? Isso mostra que existe uma necessidade que precisa ser olhada dentro. E o dinheiro está buscando atender essa necessidade. Enquanto essa necessidade não é atendida, fica esse dilema. Eu gasto para atender uma necessidade que não atende, porque a necessidade é dentro, não é fora. O fora só é um paliativo, mas eu fico dividido. Aí, pegando o exemplo aqui da Vera, ela comentou que a questão de alguém da família pede dinheiro e porque não consegue, a pessoa não consegue fazer uma boa gestão e ela gostaria de dizer não, mas não consegue dizer não. É interessante olhar também o abuso, o sentir-se abusada, como não conseguir dizer não. Se você conseguir dizer não, o sentimento de abuso deixa de existir. O sentimento de abuso, primeiro, é de mim para mim. Eu quero dizer não e eu me forço a dizer sim. Então, eu faço o abuso comigo mesmo. Quando eu quero dizer não e por medo, por insegurança, por qualquer outra coisa, eu digo sim, querendo dizer não, então eu me abusei primeiro. Então, o sentimento de abuso vem de mim para mim. O outro está só me testando. O outro está sendo só um veículo, uma oportunidade de me forçar a ver algo que eu não quero ver. A ideia é assim, ó, os sentidos são para fora. Então é fácil a gente pensar que são as relações, são os outros. Mas se eu quero dizer não, exemplo, alguém me pede dinheiro, eu quero dizer não. Mas eu penso, se eu disser não, a pessoa vai ficar chateada comigo, a pessoa vai se afastar, então eu vou dizer sim porque eu não consigo dizer não. Então eu estou me abusando. Daí eu preciso cuidar dessa necessidade que eu não estou cuidando, que pode ser uma necessidade que de segurança. Então eu preciso olhar para o meu eu emocional e dar segurança. É importante perceber que o dinheiro tem a ver com segurança. Todo mundo tem essa clareza, né? Essa consciência. Mas quando eu falo segurança, é no nível mais profundo. Eu vou dar antes de fazer o exercício, o exercício quer dizer o movimento sistêmico, eu vou comentar uma coisa. Eu fiz durante 2 anos e meio, eu participei de um treinamento de dança-terapia. Era muito simples a dança-terapia,
porque não era uma aula, não era teoria. Era movimentos corporais no espaço e era estímulos que o professor passava. Então era super prático. Eu gosto de terapias práticas, que é direto fazendo. E eu lembro um dia que o objetivo era sinta o chão. Sinta o chão. E o professor, que era um italiano, ele ia fazendo alguns convites. Sinta o chão. Percebe? O chão está aí. O chão te dá segurança. Olha, o chão, você pode confiar nele, ele está aí. E aí a gente ia fazendo os movimentos da dança, no plano baixo, plano médio, plano alto. E essa aula para mim marcou muito, porque é esse movimento de perceber o chão da segurança. É que a gente busca compensar muitas vezes uma insegurança, vou dizer, emocional com coisas materiais. E a gente perde de vista que a segurança já está à nossa volta. É a história do copo de água pela metade. O copo está meio cheio ou está meio vazio? Um copo de água cheio, com água até a metade do volume. Ele está meio cheio ou meio vazio? Pode ser que a mente racional fale, está meio cheio, porque eu sei que essa é a melhor resposta. Mas e o sentimento? Na dúvida, vale o sentimento. Eu quero dizer assim, o meu racional sabe que é bom focar no positivo, mas o meu emocional foca no negativo. Então, qual que é a verdade? A verdade é o sentimento. Eu ainda preciso cuidar de algo no meu emocional para liberar o foco que ele está dando no negativo. Eu não posso negar isso. Se eu nego isso, eu crio problema dentro de mim. Cadê a Vera D'Ambrosi escreveu? Eu consigo dizer não, mas por vezes existe uma necessidade maior, como não tenho o que comer, não tenho nada em casa. Isso dá com que eu ceda. Para outros pedidos eu digo não, sem problemas. Entendi. E eu entendi, ou seja, quando tem argumentos mais fortes, aí nesse ponto cede. Entendi. E ah, ah, mas olha que curioso. Uma coisa curiosa assim. Então, olha como tem o racional e tem o emocional. Eu vou explorar mais essa relação. Então, racionalmente, se consegue dizer não, mas quando tem um motivo mais forte, nesse caso, porque tem um motivo forte, né, faltar comida, por exemplo, aí cede. Só que emocionalmente tem um sentimento de abuso. Então, é importante é importante perceber que nessa relação entre o pensamento e o sentimento tem algo que precisa ser cuidado. Então, talvez o abuso não é a questão de não conseguir dizer não, que você disse que consegue. Talvez o abuso existe algo que precisa ser expressado emocionalmente, existe algo que não está claro, assim, de expressão, e, e que precisa tomar consciência. Muitas vezes, quando a gente consegue expressar o que está por trás do que está incomodando, aquele incômodo passa. É como se o incômodo fosse a força que leva a gente a se mover. Enquanto a gente não. Que é interessante perceber isso, ó. Então não é uma questão de não conseguir dizer não. Você consegue dizer não, mas às vezes a situação ela não tem escolha. Então, sendo uma situação que não tem escolha, racionalmente, não teria razão para o sentimento de se sentir abusada, mas por emocional tem. Então, o que eu estou querendo trazer para a consciência é, existe algo por trás, existe uma experiência anterior, que pode ser não conseguir expressar alguma coisa, que precisa ser expressada nessa relação, ou pode ser que essa relação lembre alguma coisa mais antiga. Muitas vezes é a relação com a própria criança interior. Muitas vezes é a própria criança, porque por isso que eu falo da expressão. Quando a gente expressa o que a gente sente, a gente fica do lado da nossa criança. Pode ser que o nosso lado emocional, ele quer sentir que a gente apoia ele, que a gente está do lado dele. E pode ser que muitas vezes a gente deixou o nosso lado emocional de lado, a gente deixou ele para assumir e seguir as obrigações.
Nesse sentido, a gente acaba esbarrando com essa relação dentro da gente, que precisa do nosso cuidado e nossa atenção. Bom, então eu vou trazer um movimento que é olhar para essa necessidade. Esse olhar para a necessidade, a gente vai fazer um movimento sistêmico com relação ao dinheiro. Qual que é o contexto? Eu estou utilizando o contexto dos comentários. Então, por exemplo, na questão do sentir abusada por ter que ceder, por ter que dar dinheiro, por exemplo, a ideia seria entrar em contato com a sensação do sentir-se abusada. Nessa hora, a gente coloca os pensamentos de lado, os pensamentos esperam, os julgamentos ficam de lado, momentaneamente. E enquanto os pensamentos ficam de lado, a gente foca na sensação. Então, no caso do sentir-se abusado, em relação a ceder e dar dinheiro quando de fato existe uma necessidade da outra pessoa, então foca de deixar de lado os julgamentos e focar só na sensação. A sensação que está sendo vista como sentir-se abusado. A emoção pode ser tristeza, pode ser medo e pode ser raiva. Medo de faltar, pode ser raiva porque a pessoa tinha que fazer diferente, coisas assim, ou tristeza porque tem alguma necessidade alguma outra necessidade não atendida. Na verdade, as emoções elas sempre revelam necessidades. No caso do gastar rápido para atender necessidades e depois ter medo de faltar, é possível olhar para a necessidade, ou seja, olhar para a sensação do medo de faltar. Mas eu convido, nesse caso do gastar rápido, do gastar tudo, eu convido o olhar para o que você sente se você não gastar. Imagina que você decida só um mês. Esse mês eu vou gastar só com o que eu quis escolher gastar. Ao invés de gastar com coisas que normalmente eu gasto, esse mês eu vou escolher ou não gastar, ou eu vou escolher focar em só gastar com o que de fato faz sentido para mim. Aqueles gastos para atender necessidades, eu vou avaliar se eu preciso mesmo e não vou gastar. Ok? Então, essa é a premissa. É como se você se colocasse no momento em que a situação acontece, que leva a dar dinheiro sem querer, ou seja, por necessidade, ou de gastar tudo, com problemas que surgem fora do controle, ou de gastar com necessidades. Então, independente de qual é uma dessas três, o convite é: o que você sente se você não fizer? Pode ser tristeza. Eu chuto que é tristeza, lá no fundo. Verifica se não é tristeza. Quem percebeu que é tristeza, costuma ser tristeza. Ó, culpa, isso. E observa que por trás da culpa tem tristeza, ou medo ou raiva. Normalmente culpa é medo e tristeza. Mas verifica, por trás dessa culpa, qual que é a emoção? É tristeza? É medo? E quando você conecta com essa sensação, você consegue ficar presente nela? Fica presente na sensação antes de ter que gastar. Antes de gastar tudo rápido. E antes de ter que dar o dinheiro porque tem uma necessidade. Então, por trás da culpa, raiva, pois acabo sendo uma extensão financeira da vida familiar. Sim. E a raiva a gente usa para evitar contato com a tristeza. Também verifica, então, por trás dessa raiva, que ela está fugindo, ela está te ajudando a não sentir a tristeza. Então, vai para a tristeza e olha para a tristeza. Ou para a sensação por trás da situação onde você tem que gastar. Fica presente nessa sensação, seja de raiva. É que raiva normalmente desconecta a gente da gente.
A raiva é uma energia de ação e ela é para fora. Nesse exercício que a gente está fazendo, o convite é, se tem raiva, busca a tristeza por trás, ou medo. Pode ter medo e tristeza por trás da raiva. Quando você vai para a tristeza e para o medo, eu vou fazer junto. Enquanto eu faço junto, eu convido você. Medo de não dar conta. Sim. E se não dar conta, qual é a emoção? Tristeza? Frustração? Frustração é tristeza. Eu vou fazer junto. Então, também vou pegar uma situação em que vem uma agitação, que pode ser insegurança, que é medo. Pode ser uma tristeza, diante de ter que gastar e não gastar. Diante de pensar em comprar algo e não comprar. Observa a sensação. Fica nela um minuto. E fala para essa sensação. Você diz para ela, é difícil lidar com você. Você diz para ela, para mim é mais fácil, ou sempre foi mais fácil, fugir de você. Ignorar você. Para mim é mais fácil ceder e gastar do que ter que lidar com você. Observa que você está falando para o seu eu emocional. É o seu eu emocional que sente o medo, a tristeza, a insegurança, o vazio de não gastar. Quando existe você, nas situações do gastar tudo rápido, de gastar com imprevisto, ou de ter que atender alguém que está acomodada dependendo de você, por exemplo, observa que o eu emocional está ali pedindo algo de você. Experimenta falar para esse eu emocional. Agora eu vejo você. Ou agora eu me abro para começar a cuidar dessa relação. Agora eu me abro para começar a cuidar dessa relação no nível mais profundo. Daí, se você fez até aqui esse movimento, vou pedir para você comentar como foi a experiência. Se tiver alguma pergunta ou dúvida, pode escrever também ou pode falar. Enquanto isso, eu vou ler o que a Marina escreveu. Ela botou, ó, se eu gasto com o que é necessário, gratidão. Se não precisar gastar, sinto satisfação. Se não gastar sendo necessário, sinto negligência. Se não gastar sendo necessário, sinto negligência. Pesou um pouco. Ah, o peso, Vera, é a tristeza. A gente, o ser humano, tem uma capacidade muito grande de empurrar para baixo do tapete muita tristeza acumulada. A tristeza é uma emoção básica, a gente sente ela como um peso, porque ela faz a gente se recolher. E às vezes a gente não obedece, a gente não atende esse chamado. O peso pode ser o cansaço acumulado que a gente não está cuidando. O peso pode ser a tristeza acumulada que a gente não está cuidando. Então, tanto o descansar quanto o olhar para as próprias necessidades são. O que eu quero dizer é que o peso pode ser bom ou pode ser um indicativo de que precisa mais um passo. O peso como bom é que ele pode indicar que você precisa desacelerar um pouco. E talvez você se cobre muito. Esse é um ponto-chave. O peso como algo que indica algo que precisa ser feito pode ser que tenha tristeza acumulada. A tristeza não é ruim. A tristeza é uma emoção básica que comunica que existem necessidades não atendidas. Quais as necessidades a tristeza comunica?
que a gente não está olhando para o nosso eu emocional e para as necessidades dele. A gente não está fazendo algo que é para a gente e que tem significado, que ajuda pessoas, que tem um propósito. A gente não está se permitindo estar em contato com pessoas que compartilham de mesmos valores, da mesma causa. Às vezes, a gente está se forçando a ficar numa situação que não faz mais sentido. E por muitos motivos a gente faz isso. Mas isso fala de um sofrimento. Isso fala de não estar fazendo aquilo que de fato a gente queria. E esse é um ponto bem importante a considerar, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou trazer mais um passo. Então, até aqui, eu vou recapitular. Até aqui, uma coisa importante é, ó, mais participação, isso me estimula a compartilhar mais. Então, eu convido a interação que a gente vai ter mais conteúdo. Bom, então, até aqui o que a gente fez? Primeiro, a gente trabalhou a presença e percebeu que a presença é natural. Por que a presença, o estado de presença no aqui e agora é natural? Porque a gente usou 1 minuto para observar a respiração e depois 1 minuto para observar a sensação no corpo. E o efeito disso foi aumentar a presença, certo? Então, 2 movimentos a gente fez e isso trouxe mais presença. Isso é uma pista de que o estado natural é presença. A gente só não acessa esse estado natural porque a gente está muito mais tempo do lado de fora, observando as coisas externas, do que observando a gente. E aí eu estou querendo trazer para você que você pode estar consciente de você, das sensações, da sua respiração e dos outros. Não precisa escolher. Ou eu presto atenção nos outros, ou eu presto atenção em mim mesmo. Você pode ter as duas coisas. Deixa eu ver. Depois que a gente fez a questão da presença logo no começo, eu perguntei sobre como você percebe o dinheiro, qual a imagem, como está a relação com ele. E aí, com as respostas que eu fui recebendo, eu trouxe esse movimento para conectar com a emoção. É que a gente sente a emoção como uma sensação. Então, conectar com a sensação da emoção por trás da situação do dinheiro que incomoda a gente. Seja o gastar rápido demais, seja o gastar com imprevistos, tem uma emoção por trás. Seja o atender o que alguém precisa e tem um sentimento e uma sensação. Então, a gente conecta com essa sensação, com esse sentimento por trás e, e lida com ele, fica presente nele, que foi esse movimento que a gente fez. Esse é um ponto de partida. Nessa etapa, a gente vai olhar. Aí eu vou precisar das respostas, pode ser escrevendo ou falando, tá? Eu vou perguntar assim: na infância, o que você ouvia sobre dinheiro? Quem pode escrever? A gente vai trabalhar agora. A gente vai trabalhar agora o dinheiro na relação com os pais. Aquilo que a gente ouvia sobre dinheiro, na maioria das vezes, veio da relação com os pais, veio da relação com os avós, é o pensamento que predominava na família. Então, a pergunta é, na infância, o que você ouvia sobre dinheiro? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu ouvia que dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore. Eu lembro que uma vez eu tinha uns 9, 8 anos de idade, eu quebrei a lanterna de um carro, de um Del Rey, de um vizinho lá. Eu fui chamar alguém para brincar, alguém da minha idade para brincar, a bicicleta desequilibrou e quebrou. Aí a pessoa lá chamou meu pai e ele teve que pagar. Aí meu pai ficou bem triste, assim, ficou quieto. Normalmente ele brigava, essa vez foi a única vez que ele não brigou. E falou: Você pensa que dinheiro dá em árvore? Dinheiro dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore. O que mais que eu. Quem pode ajudar? Aí eu preciso da participação. Se não tiver participação, não tem vivência. O que mais que eu ouvia?
Dinheiro não dá em árvore. Ah, tipo, você pensa que é. Deixa eu ver, você pensa que é fácil. É. Que rico trata mal as pessoas por ter dinheiro. Pode acontecer, tem pessoas que se encaixam nisso, né? Mas também tem pessoas que não são ricas que também tratam mal, né? É uma dúvida, tá? A minha pergunta. Igual a questão assim, dinheiro não dá em árvore? Como assim? Se você plantar árvores que dão fruto, você vende os frutos e deu dinheiro. Entende? Olha o que eu tô trazendo. Eu tô convidando vocês a gente a ressignificar. Por exemplo, eu ouvi isso aqui na infância. De fato eu ouvi, tá? Eu não tô inventando. Aí, dinheiro não dá em árvore. Eu vou transformar isso em pergunta. Dinheiro não dá em árvore? E as frutas? E as frutas? Porque você pode vender as frutas. Pode vender as frutas. Então, certo? E então, como o dinheiro não dá em árvore? Você vende as frutas. O que vocês acham disso? O que eu estou convidando é a gente transformar a afirmação numa pergunta. Dinheiro não dá em árvore. Eu ouvi isso. Mas e as frutas? Você pode vender as frutas. O dinheiro não dá em árvore, mas da fruta você vende e tem o dinheiro, certo? Ó, a árvore derrubada vira dinheiro também, isso mesmo, Marinato. Vira papel, lenha, isso mesmo. Vira casa. Tem casa feita de madeira, das árvores. E vende a casa. Então, olha que interessante. Aí, qual que é o convite agora que a gente vai fazer? É pegar cada uma dessas. Escreve mais, escreve mais. Eu peguei a primeira que me veio à cabeça para ressignificar. Outras de dinheiro, supérfluo. Não pode gastar com supérfluo, porque senão falta, por exemplo. Deixa eu ver. Ó, aquela do rico trata mal as pessoas por ter dinheiro. Aí uma pergunta é: só o rico trata mal as pessoas? Não tem pessoas que não sejam ricas que tratem mal as pessoas? É uma pergunta, tá? É uma dúvida. É só para trazer o seguinte: é para trazer um olhar que o dinheiro é um amplificador. Se a pessoa é boa e ela tem dinheiro, ela vai amplificar a bondade. Se a pessoa não é boa, não é o dinheiro que vai fazer ela boa ou má. Ela só amplifica. Faz sentido? Quando eu falo a pessoa bondosa, é que boa, né? O que é uma pessoa boa? Mas uma pessoa que trata bem as pessoas. Bom, eu aposto. Aí é minha pergunta, tá? A gente tá compartilhando, não é? Você conhece pessoas que não têm dinheiro e que tratam mal os outros? Deixa eu ver, tem duas mensagens. Cadê? A raiz de toda maldição vira papel e lenha. A raiz de toda maldição, que é sujo. Então, o dinheiro que passa na mão das pessoas, você precisa pegar, lavar a mão depois. Pensa que o dinheiro é um amplificador. Se você for uma pessoa boa, com mais dinheiro, você vai ter mais possibilidade de fazer bondade, de ajudar pessoas. Bônus de ajudar pessoas, de estar a serviço. Às vezes, o medo esconde que a gente não conhece a gente. Autoconhecimento significa conhecer que a gente é bom e mal ao mesmo tempo. A gente tem um lado que quer ajudar as pessoas, mas a gente tem um lado que pensa na gente. O autoconhecimento é você, como eu posso dizer? Quando você pega uma nota, alguém te dá uma nota de dinheiro, qualquer que seja a nota, você não vai lavar a mão depois? Mas qualquer coisa que você pegue que passou na mão das pessoas, você lava a mão depois. Que mais? Deixa eu ver. O dinheiro é a raiz de toda maldição. Porque aí, de novo, ó, pensa o dinheiro como um amplificador. O que eu estou fazendo eu estou só trazendo perguntas
e amplificando a mensagem. Em vez de deixar só um significado, eu estou ampliando. O dinheiro é a raiz de toda maldição, ele é um amplificador. Então, tudo que faz com mais dinheiro fica amplificado. Tem um efeito maior, tem maior visibilidade. Será que raiz de toda maldição quer dizer de todo sofrimento, né? Será que o sofrimento só está quando se tem muito dinheiro? Ou será que tem pessoas sem muito dinheiro, ou seja, que não tem tanto, que também estejam em sofrimento? Tem uma frase do Osho, esse aqui é um livro do Osho, tá vendo? Osho é um guru indiano. Eu tenho outros livros dele aqui. Mas o Osho comenta assim que sexo e tabu, de alguma forma, limitam a consciência. Sexo e dinheiro são tabus. Os tabus limitam a consciência, a capacidade de explorar. Então, por exemplo, em países pobres, em países em desenvolvimento, os dois temas são muito badalados, assim, são muito ativados. E, em alguma medida, isso mantém as pessoas confinadas num nível de consciência. E aí ele comenta, por exemplo, que ele conheceu várias pessoas ricas sofrendo. Entende? O que ele está mostrando é assim, que não é ter dinheiro ou não ter dinheiro que faz o sofrimento. Porque alguém pode não ter dinheiro e achar que quando tiver vai ser feliz. E aí, a questão toda não é ter dinheiro ou não que vai trazer satisfação, felicidade. E, ao mesmo tempo, é como se culpar o dinheiro pelo sofrimento vai fazer a gente não ter acesso a ele. Eu sei que eu perguntei quais foram as frases da infância. Então, os meus comentários é sobre as frases da infância, certo? No geral, as frases da infância querem proteger a gente. Por exemplo, se eu tenho medo de errar, medo da frustração, eu vou querer me afastar de tudo que possa me trazer frustração, certo? Exemplo, eu posso ter medo de abrir um negócio porque eu posso falir e a dor vai ser muito grande. Então, eu vou usar argumentos para me convencer de que abrir uma empresa não dá certo. Eu vou usar argumentos para dizer que dinheiro não traz felicidade, ou dinheiro traz problemas, que as pessoas vão se aproximar de mim pelo dinheiro, por interesse, vão tirar de mim e vão embora. E então, o que eu estou trazendo como olhar nesse momento em relação ao dinheiro é perceber que todas as crenças, todos os pensamentos, tudo que a gente ouviu com o dinheiro tem a função de proteger a gente. Faz sentido isso? Faz sentido que todos os pensamentos que a gente ouviu na infância, vindo dos pais, avós, vindo da família sobre dinheiro, tem a função de proteger a gente, de deixar a gente seguro, ou proteger as relações? Bom, então a gente está chegando ao final da vivência. Para fechar, então, a vivência, a última coisa é isso. É importante pensar que os pensamentos sobre o dinheiro não são negativos por si só. Os pensamentos sobre o dinheiro são formas de buscar se proteger, ficar seguro. Na medida que você acessa o positivo do dinheiro, você pode fazer algo com ele. Faz sentido? Bom, então, como eu falei, a gente está chegando ao final da vivência. Eu agradeço pela participação dos que puderam participar. Eu sei que a atenção deve estar dividida com outros afazeres de casa. E é isso. Obrigado pela participação e
Quando tiver uma próxima vivência, eu aviso vocês. Até mais. Tchau.